Agora, doutora, se eu puder explorar só mais um pouquinho aqui a sua participação, Claro. a senhora mencionou Zika vírus, teve um boom, né, um momento em que se falou muito no Brasil e a preocupação, especialmente das mulheres grávidas, né, com essa doença, até por conta da consequência de microcefalia nos fetos e depois nos bebês, mas a gente não fala mais tanto do Zika vírus. Essa doença, ela está mais controlada no Brasil, já que a gente está falando dessas transmissões todas? Sim, na verdade, tem dois fatores para a gente ter falado tanto sobre Zika naquela época. Primeiro, que essa apresentação de microcefalia, como a gente viu, na quantidade que a gente viu acontecer, na gravidade que a gente viu acontecer no Brasil, foi inédita no mundo. Então, esse foi um fato que nos assustou a todos, né, na comunidade científica. E depois disso, a gente não teve mais Zika como esse tipo de agente causador daquela magnitude de tragédia que a gente viu. É claro que é uma doença ainda perigosa, uma doença problemática, mas ela não se apresenta mais do mesmo jeito que a gente viu acontecer, né, naquela magnitude, repito, daquele incidente que a gente teve. Agora a gente está vendo essa questão de Oropost, mas veja, Oropost não é exatamente uma doença comum para a gente, mas a gente já tinha relatos de presença de anticorpos contra a doença em crianças que tinham sofrido, tinham ido ao óbito por conta da Oropost. Então, aliás, perdão, tinham ido ao óbito, a gente não sabia se era Oropost ou não. Então, a gente tinha o anticorpo, tinha o óbito, mas não sabia, não conseguia ligar isso diretamente, era impossível ligar isso diretamente. Mas agora, nesses dois óbitos que a gente viu acontecer em crianças, a gente tem a presença do vírus propriamente dito. Então, agora a gente já sabe que é possível mesmo desse vírus chegar ao sistema nervoso central e causar lesões que são lesões que nos lembram aquelas lesões que aconteceram com Zika, de microcefalia, de problemas graves. Então, é muito importante que a gente invista no conhecimento com relação a essa doença e na epidemiologia, quer dizer, entender o quanto ela está presente pelo país, porque se clinicamente é fácil da gente confundir com dengue e com outras doenças, quem sabe a gente não está tomando por dengue mais casos de Oropost do que a gente gostaria que fosse. Né? Então, a gente ainda não está conseguindo entender isso muito bem. Precisamos de testes, precisamos de um plano muito claro no país para lidar com isso, porque, obviamente, a situação é diferente e a gente precisa estar preparado.